Reportagem. Tudo está caro em Santo Tomé. Arroz está caro, óleo está caro, sabão está caro, fubá está caro, óleo de palma está caro. O que é que está normal em Santo Tomé? Não tem nada normal, não. Tudo está péssimo. O pobre não consegue viver assim, está duro demais. Fátima da Conceição trabalha há 17 anos no mercado no centro de São Tomé. Por entre a azáfama de clientes, a Palaia constata que os clientes e ela própria não conseguem acompanhar o aumento dos preços dos produtos básicos de alimentação. Fomos também ao mercado de peixe em Boboforro, a cerca de 3 km da cidade, e as queixas são as mesmas. Clementina António tem 6 filhos e diz que os pobres estão cada vez mais pobres, mas que as crianças não podem passar fome e o desenrasque é talvez o bem mais precioso nos tempos que correm. O arroz está um preço que não dá mesmo. Óleo então, um bolidor está 40 dobras. E quanto é que costumava estar? Antes eu comprava um bule de óleo, 30 dobras. Um pacote de feijão está 30 dobras. Antes eu comprava feijão quanto? 20, 25 dobras. Agora está 25. Ah, então? O preço é 20, 25, que é o preço normal. Dá 15 dobras cada pacote. Imagina uma família de 6 famílias, como eu tenho 6 filhos. Eu compro quantos pacotes de esparguete para fazer minha casa? Tem que ser 3 pacotes de esparguete. Vamos fazer conta dele? Tem que levar peixe ou frango, se for hortaliças, que não se fala nisso. Como é que a senhora tem feito, se aumentou tudo? Tem que se virar. Morrer de fome não pode. Tem que se virar. Quando não dá para comprar um bolidor, compra uma tampa de óleo. Quando não dá, compra um pacote de esparguete, compra um pedaço de peixe, faz um esparguete solto. De fome também, criança não pode morrer em casa. A constatação repete-se de boca em boca. Dizem que está tudo caro em São Tomé e Príncipe. Não há arroz, não há nada no país. Vai estar mal. Não há óleo, não há nada. Vai estar mal mesmo. Tomate está caro, malagueta está caro. Arroz está caro, óleo está caro, toda coisa está caro. Não há dinheiro. Está muito complicado para a Palaia de Boboforro. Está muito mal. Um litro de óleo foi até 70 dobras. Não há dinheiro. A poucos dias das eleições legislativas, regional e autárquicas em São Tomé e Príncipe, o aumento do custo de vida é um dos temas incontornáveis para os eleitores. Depois da crise provocada pela pandemia de Covid-19, agora o país sofre o impacto da guerra na Ucrânia e da inflação global dos preços. Fomos à Universidade de São Tomé e Príncipe, a USTP, tentar perceber o que agravou a situação dos são-tomenses. O economista Arlindo Tavares Pereira avisa que agora está muito mais difícil. Nós somos muito dependentes do exterior, em termos alimentares. O arroz vem de fora, o espaguete, uma série de produtos que vêm de fora. O óleo alimentar, o sal. Isto tudo afeta o bolso das famílias mais pobres. Nós todos sabemos que o salário mínimo são cerca de 40 euros, mais ou menos. Isto não ajuda as famílias a suportar o alto preço. E os preços estão a aumentar desde o início do ano. Os dados indicam que o preço cresceram cerca de 50% e é muito elevado. No julho do ano passado, a inflação acumulada era de 2,7%. E este ano são 11,2%. No mesmo período, a inflação acumulada. Isto afeta muito as famílias mais carenciadas, de uma forma geral, porque a população santomense, os dados indicam que são cerca de 70%, a 80% da população que vive com menos de 3 dólares por dia. Isso quer dizer que a vida das populações, de uma forma geral, está muito mais difícil agora do que antes. É preciso que as autoridades competentes tenham medidas de proteção. Tem havido essas medidas de proteção? Eu acho que as medidas não estão a ter impacto suficiente. Inclusive, os preços dos produtos locais estão a aumentar. Isso quer dizer que nós não temos a capacidade de proteger os mais carenciados. Por exemplo, a matabala, que é produto local, o preço está insuportável. O limão não existe, praticamente os preços estão muito elevados. Isso quer dizer que, mesmo internamente, não existem medidas para a proteção das pessoas com rendimentos muito baixos. E em termos de desemprego, também tem uma taxa de desemprego muito elevada, sobretudo nos jovens, não é? Exatamente. O desemprego também é um problema grave da sociedade santomense. E agora, o governo tem estado a enviar muitos jovens para o exterior. Há muitas empresas, em Portugal sobretudo, que contratam jovens, porque Portugal está com falta de mão de obra. O problema é que se os jovens saem todos, há esta sangria de mão de obra que deixa São Tomé e quem é que desenvolve São Tomé? Que nós estamos a perder os nossos jovens, estamos a perder o nosso recurso humano.
E nós precisamos de recursos humanos para desenvolver a nossa economia. Inclusive, jovens com algum talento estão a sair do país. E a curto e médio prazo, teríamos dificuldade em desenvolver a nossa economia porque não temos mão de obra. Mas, por outro lado, eu acredito que com a saída desses jovens poderá ser uma mais-valia para a nossa economia. Ou seja, eles poderão fazer remessas, para enviar remessas para a nossa economia e tentar ajudar as suas famílias e a nossa economia. Os jovens fogem realmente do país, conta Romilson Silveira, presidente da Rede Pan-Africana da Juventude. A culpa é da falta de oportunidades e de perspectivas. Há ainda, a seu ver, um esquecimento por parte do próprio Estado e exemplifica com cerca de 8 mil jovens que não vão poder votar nas próximas eleições. Estamos a falar de um número bastante significativo de jovens que deveriam exercer o seu direito de voto, que está consagrado na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe. 8 mil jovens, portanto, isto é um número bastante significante, ainda que fosse um jovem. Portanto, é um direito constitucional consagrado, então esses jovens deveriam sim exercer o seu direito de voto, como tem sido a tradição. E, sobretudo, para um país que é maioritariamente jovem, nós estamos a falar de cerca de 65% da população. Há um distanciar de jovens neste processo, no processo eleitoral. Por quê? Porque depois da eleição, os jovens são renegados à sua sorte. Ou seja, as políticas públicas não refletem, na verdade, aos anseios da juventude. Aí esse desacreditar na classe política, toda ela. Isso quer dizer que os jovens não vão votar? Não, os jovens vão votar, mas a verdade é que há uma decepção. E isto influencia até certo ponto para que os jovens tenham receio de estar sempre aí às urnas, votar, mas depois não ter resultado. Se olhamos hoje, toda a juventude santomense, ou se não a grande parte, quer sair do país porque não encontra aqui alternativa para ter uma vida tanto condigna. A imigração nunca foi tão grande como agora, alerta Fernanda Pontífice, antiga Ministra da Educação e antiga reitora da Universidade de Lusíada de São Tomé e que continua a bater-se pelo ensino. As oportunidades gerais não são muitas. De um modo geral, os que completam o ensino superior, a falta de melhor, vão dar aulas. Mas os restantes jovens de São Tomé e Príncipe, a grande maioria dos jovens de São Tomé e Príncipe, debate-se com o problema do primeiro emprego. Por que é que há tantos jovens a querer emigrar? Essa imigração não tem apenas a ver com a situação do país que não lhes oferece um emprego ou que oferece salários incomportáveis com o custo de vida. Eles saem também porque querem para si e para os filhos outras coisas, querem outras condições. E muitos demandam a Europa, principalmente, a busca de uma espécie de paraíso que eles sonham, que eles têm tudo. Alguns até nem sequer têm lá a oportunidade para aplicar os seus conhecimentos nas áreas em que se formaram. Portanto, é aliada à questão de falta de oportunidades de emprego, à questão também de busca de melhores condições de vida, porque os salários são muito baixos. É um investimento que se tem feito no país que, como se diz aqui em São Tomé, é apanhar água com cesto. Quer dizer, por mais que se faça, não se vê o resultado. Sabe que o cesto ele é entrançado, não é? Então a água esvai-se toda. Esta situação em que eu julgo que nós nos encontramos com muita pena, porque a tendência para a imigração em São Tomé e Príncipe nunca foi tão grande como agora. Apanhar água com o cesto é ainda mais complicado num país onde a luta contra a corrupção é um tema que se repete em todas as eleições. O problema é que a corrupção é uma doença social, acrescenta o economista Arlindo Tavares Pereira. Bom, na verdade, a corrupção podemos dizer que é uma doença social. Nós realmente temos muita dificuldade em combater a corrupção. Afeta muito nosso dia a dia, afeta muito a economia, porque quando num país existe muita corrupção, não atrai investimentos estrangeiros. Eu acredito também que as pessoas não nasceram corruptas. Se calhar a situação do país, os problemas sociais e econômicos, estimulam as pessoas a ter essa atitude. Mas é preciso termos a capacidade de mudar. Como é que se muda? Com medidas, com reformas. Todos falam do país do leve-leve, mas as preocupações são palpáveis.
Domingo há eleições legislativas, regional e autárquicas em São Tomé e Príncipe.